Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta sexta-feira, véspera de mais uma rodada do Campeonato Nacional. O Campeonato Brasileiro que ficou em segundo plano para Grêmio Internacional, que fazem duas estupendas campanhas em Libertadores da América e Copa do Brasil. O Internacional já deu um passo largo para chegar na final da Copa do Brasil, coisa que não acontecia desde 2009, quando o Inter, treinado por Tite, foi derrotado pelo Corinthians, treinado por Mano Menezes, tá? E casos parecidos, inclusive, acontecendo, porque na época o Inter perdeu o Nilmar para a seleção brasileira e agora está esperneando para não perder o Paulo Guerreiro para a seleção peruana. Então, são casos que o Internacional terá que resolver. E hoje, em princípio, perdeu o Edenilson para o primeiro jogo decisivo da Libertadores da América contra o Flamengo. Edenilson, a priori, para por 15 dias. Se contabilizarmos desde ontem, daria 23, o jogo 21 no Rio de Janeiro. Segundo jogo decisivo em Porto Alegre. E em relação ao Paulo Guerreiro, para se ter uma ideia, o Paulo Guerreiro vai se reunir com o Gareca, já teve uma conversa preliminar e solicitou ou vai solicitar a sua liberação da seleção peruana. Por quê? O Peru joga 2 partidas nos Estados Unidos e nesse intervalo de tempo em que o Peru estará nos Estados Unidos, o Inter teria 2 jogos decisivos. Um contra o Cruzeiro e o outro seria exatamente a primeira partida decisiva da Copa do Brasil, no dia 11. E ele jogaria pelo Peru no dia 10. Então, essa é a situação que está convivendo o Internacional. Já o Grêmio vai com equipe reserva para o Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo, mesmo que saiba que esteja numa situação, não digo delicada na tabela de classificação, mas já de um alerta, mínimo que seja, estando lá embaixo na 13ª colocação, muito mais perto da zona de baixo do que da zona de cima. No entanto, obviamente os times lá de baixo nem se movem dali, né? Há quanto tempo o Cruzeiro está ali, o Fluminense está ali, o Vasco da Gama está ali, o Fortaleza segue atrás do Grêmio, nem estou falando do CSA e do Avaí, que Jesus chama em voz alta, né? E o Avaí já convocou, inclusive, os parentes, né? Já sofreu a extrema-unção do padre e tudo, mas tem uma chance de ouro o Avaí de conquistar a primeira vitória, né? Jogando contra o Cruzeiro em casa, o Avaí pode obter a sua primeira vitória na competição. Mas hoje vamos falar de gente que trabalha com história, né? O Rafael Vinholes é historiador ligado ao Internacional, há poucos dias esteve lá na Rádio Grenal e a gente falava muito da estatística acirrada de Grêmio e de Internacional e que a vantagem de Grêmio Internacional, de Internacional e Cruzeiro, que a vantagem justamente era do fator local, que o Cruzeiro não soube aproveitar. A ampla vantagem do Cruzeiro sobre o Inter é lá em Minas Gerais, tanto é que por campeonatos nacionais o Inter não ganhava desde 87, 32 anos se passaram e o Internacional não ganhou umazinha sequer por Copa do Brasil, por Copa Sul Minas, por Campeonato Brasileiro, ganhou em 2004 pela Sul-Americana. E aqui o Inter tem ampla vantagem sobre o Cruzeiro. E o doutor Alberto Franco, que essa semana promoveu uma grande festa lá no Bar do Petro, na Cidade Baixa, recebendo o Mazzaropi, recebendo o Cláudio Duarte, recebendo o Wilson, zagueiro, e comemorando o primeiro e invicto título da Copa do Brasil do Grêmio. Boa noite, doutor Alberto Franco. O senhor vai bem? Eu vou bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no teu programa. Rafael, Maurício, muito legal. Podemos conversar um pouco sobre a história do futebol, tratarmos de assuntos. E você está falando dessa conquista do Internacional em 87, 1-0, gol do Amarildo. Exatamente, na o prorrogação. presidente do Internacional era o Gilberto Medeiros. Gilberto Medeiros. É tio do presidente, atual presidente. Pai do atual presidente do Internacional. Então é de família essas conquistas do Internacional. 1987, o Internacional ganhou com o cruzamento do Norberto, gol do Amarildo, depois decidiu no Rio contra o Flamengo e até não fez feio, perdeu apenas de 1-0, gol do Bebeto, né? Exatamente. E o Renato Portaluppi era o ponteiro direito do Flamengo. Era um time massa aquele time do Flamengo. Jogava Zico, era um time extraordinário.
Boa Rafael, noite, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. Exatamente, essa vitória 1-0 foi o gol na prorrogação, né? Cruzamento do Norberto. Exatamente. E o Gilberto Medeiros, presidente, né? Pai do Marcelo Medeiros. Enio Andrade, técnico, né? Seu Hélio, sim, seu Hélio. Enio Andrade, técnico. E aí a gente perde na final 1-1 no Beira-Rio e 1-0 lá pro Flamengo. O Inter tinha um time bem médiozinho, né? Tinha o Ayrton Caixão, tinha o Marquinhos Dalólio, tinha o Gilberto Costa, que mais vivia lesionado, tinha o Brites, tinha o Eider. O Gilberto Costa só veio conhecer em Porto Alegre, ele não jogou, né? Não jogou praticamente. Não jogou praticamente. Ele vinha da Inter de Limeira, Inter de Limeira, foi campeão paulista em 86 junto com o Kita, né? Isso. Ganharam do Palmeiras lá 2-0, treinador o Pepe. E o Inter trouxe como grande reforço e não conseguiu jogar. Veio como um famoso batedor de falta, né? Isso. Não fez nenhum gol. Chegou aqui meio matunguendo, né? Exatamente. Tipo o Michel Bastos. Bom de papo. O Michel Bastos, quando veio. Não é esse Bastos que jogou. Felipe Bastos. Felipe Melo. Não, Felipe Bastos, quando veio com o Filipão em 2014. Aí sim. Ele veio como grande batedor de falta, acho que não fez nenhum gol no Grêmio. Não, a carreira dele fez assim, ó. Depois que ele saiu do Grêmio. Chegou aí pro Vasco da Gama, jogou quase sempre em grandes times, mas sem nenhuma qualidade. Não tinha. Estava se esvaindo, né? Aquele time do Internacional de 87, ele foi montado para pagar títulos. Defesa. Para pagar títulos, né? Não era essa a frase do presidente? Viemos para pagar títulos. Sabe quem era o lateral esquerdo? Era o Paulo Roberto, que era do Zequinha. Ele jogou no Caxias também. Jogou. Né? Paulo Roberto até hoje é meu amigo, mora em Juí. Paulo Roberto Wisman, né? Wilson. Tem uma escolinha lá em Juí. Seguidamente trocamos mensagens aí. Uma figura extraordinária. Bom, e esse confronto do Internacional com o Flamengo na história? O Internacional tem mais vantagem ou tem menos vantagem? Tem vantagem, tem vantagem. Vou trazer aqui. Quem tem mais vantagem? O Internacional? Internacional. Deixa eu abrir aqui para ti que eu já vou... Porque tem esse título aí que nós estávamos falando de 87. Certo. Né? Depois vou perguntar de Grêmio e Palmeiras, obviamente, que é um confronto muito interessante. Grêmio e Palmeiras ele pode ser dividido em duas épocas, né? Sim. A dos anos 60, quando tinha academia, era a vantagem total e exclusiva do Palmeiras. E depois, nos anos 90 para cá, vantagem total do Grêmio. Na verdade, em número de jogos, não. Mas nos jogos que mais valeram, o nos Grêmio... O Grêmio nos mata-mata... Onde importava, os jogos mais importantes. Né? O Grêmio se classificava. Se classificava. 6-1, acho que era 6-1, né, nos últimos 7, para o Grêmio. Das classificações? A partir dos anos 90 e 90, o Grêmio ganhou aqui empatou em São Paulo, ganhou aqui 2-0. Um dos gols foi do Wilson de cabeça, que é aquele que deu aquela briga no Olímpico com o padre lá, o padre Betinho, te lembra que na época podia usar taquara nas bandeiras e a torcida do Palmeiras dava de taquara na Brigada Militar. E a Brigada Militar, a partir daquilo ali, proibiu o uso de taquara nas bandeiras. Eu acho que foi um ano depois, hein? Não, isso foi em 90. 89... 91, a torcida do Criciúma, a torcida Tigre do Criciúma, trouxe taquaras aqui e brigou também com taquaras com a torcida do Grêmio. Mas ali começava a proibição. Exatamente. Já a preocupação e... Trazendo aqui, então, dos números de Internacional e Flamengo na história, 97 jogos, 36 vitórias do Internacional, 28 empates, 33 do Flamengo. É equilibrado até. É equilibrado, não é muito distante, né? 138 gols do Internacional e 125 do Flamengo. O Flamengo decidiu mais títulos com o Grêmio, né? Tem esse de 87, que eu lembro com o Internacional, com o Grêmio foi em 82, depois foi em 97, e teve outras decisões, né? Em 83, estava em 84 na Libertadores, 83 na Libertadores. Isso. E foram algumas outras decisões por mata-mata na Copa do Brasil. E acho que 2 o Flamengo eliminou o Grêmio. Ano passado, eu acho que quando ele foi campeão, ele também eliminou o Grêmio. Não, quando o Flamengo é campeão em 2013, o Atlético Paranaense elimina o Grêmio. Ah, sim. O Atlético ele enfrentou na sequência... 1-0 lá, gol do De La Torre. Enfrentou o Inter e o Grêmio na sequência, nas quartas de final e na semifinal. Isso, o Grêmio jogou com o Lins e o Mamute. Treinador Renato Portaluppi. Era o Mamute no ataque do Grêmio, eram 2 guris e o Vargas no banco. E o Internacional com o Dunga de técnico, 1-1 em Novo Hamburgo e 0-0 no Dorival Brito. Tinha um gol qualificado, o Internacional ficou fora. O Rafael Moura errou uns 3 gols dentro da área ali e a gente acabou eliminado, né?
Isso nas quartas de final o Inter e na semifinal o Grêmio. Isso. O Inter já com o Klemer de técnico, só corrigindo. O Dunga tinha caído na derrota em Macaé pro Vasco, né? Caiu um pouco antes. Né? Bom, tu não tens aí o Grêmio e Palmeiras, obviamente, né? Não, tu só faz a estatística do Inter. Então vou ter que achar aqui, o Maurício acha pra gente, para não ficar devendo pra torcida tricolor. Mas o Grêmio tem são raros os confrontos entre grandes que a dupla Grenal fica devendo. Verdade. É muito raro dizer, tá atrás. Esses tempos o Inter andava atrás, era do Ceará. Continua um jogo atrás do Ceará. Então o Inter está descontando essas duplicatas. Vamos pagar. No segundo turno a gente paga. Mas é lá, hein? Não, vamos pagar. Uma hora tem que pagar, né? Vai que eles caiam esse ano e a gente não consiga pagar mais. Né? Pois é. Aliás, a história do rol dos grandes que não caíram, a gente passou a incluir a Chapecoense. Porque a Chapecoense veio da D para C, da C para B, da B para A, e quando chegou na A não caiu mais. Exatamente. Né? Então nunca caiu de divisão a Chapecoense. Então por isso se inclui. Mas ainda tem Santos, São Paulo, Flamengo e Cruzeiro. São 4, né? O Santos e São Paulo não jogaram o Brasileiro de 79 porque brigaram com a antiga CBD, né? Isso. Mas foi só por isso, né? Eles realmente nunca jogaram a segunda divisão. Exatamente. Né? Então não dá para dizer que eles caíram da divisão. Como é que foi a festa lá, doutor Alberto Franco? Foi excelente. Muito legal. Bastante gente, muitos amigos. Foi legal a presença. O Mazzaropi na última hora não pôde comparecer, mas o Claudião esteve lá, o Wilson esteve presente, o Claudião deu um show. A festa terminou às 2h30 da manhã, porque o Claudião começou a falar, e como ele é gago, né? Aí demorou o discurso dele de agradecimento. Não, mas foi muito boa a festa, o Claudião é uma pessoa maravilhosa, um cidadão do bem. O Wilson também, gente boa. E a torcida gostou, porque estavam lá, eles puderam trocar ideias, ficar próximo dos seus ídolos. O Wilson, o Claudião que foi campeão por onde passou, multicampeão, seja como jogador, seja como treinador. E foi bom, foi bonito. Muita gente presente, muitos amigos, valeu a pena. Na verdade, o título de 89 inaugura uma nova era, né? Porque ali predominaram Grêmio e Cruzeiro, mas começou a se chamar de atalho para a Taça Libertadores da América. Exatamente. Quando que hoje o principal atalho não é mais a Copa do Brasil. Ela até pode virar atalho, porque apenas um ganha, obviamente, para esses que entram lá na frente. Mas o atalho para a Libertadores da América é o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Com um monte de vagas que tem. Por isso que a gente na proporção, né? Por isso que a gente diz, tem que ter muito cuidado, porque senão fica na obriga de ser campeão ou da Libertadores ou da Copa do Brasil, e um só é campeão. E no Campeonato Brasileiro classificam-se 5, 6, 7 às vezes. Né? São 6 vagas, ainda pode pegar a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Né? Aliás, pode chegar até oitavo. Não sei se você sabe me responder, mas hoje um ouvinte me perguntou aqui até pelo WhatsApp. Muito interessante a pergunta dele. Só que ele é colorado, obviamente, por isso ele falou o Inter, mas pode ser o Grêmio. E se um time ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores da América, ele entra por qual competição? Entra pela Libertadores. E a vaga da Copa do Brasil viraria uma extra do Brasileiro. Foi o que eu disse para ele, mas isso aí eu não tenho essa convicção. Porque se o mesmo mas o Maurício time... tem, porque ele falou com muita convicção. É porque assim, é que a vaga da Libertadores, ela é fora das vagas do país. Ela é uma vaga extra. Exato. Então não teria sentido o vice-campeão da Libertadores ficar com uma vaga, porque o país do campeão vai perder uma vaga. Sim. Mas não podia ser o vice-campeão da Copa do Brasil? Mas o regulamento, acredito que não prevê que o vice-campeão... já temos um acredito no meio aí. Aí não dá um G7, talvez? Viraria G7, provavelmente, porque o Campeonato Brasileiro é que tem no seu regulamento a previsão de se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 6 primeiros, abre uma vaga. Se o campeão da Libertadores estiver entre os 6 primeiros, abre outra vaga. Mas isso o Inter tem que estar entre os 6, que hoje não está. Então só caiu para a 7ª colocação com a vitória do Corinthians, né? E o Grêmio, se seguir essa campanha, provavelmente não vai chegar entre os 8. Porque não dá tempo, né? Porque quando é uma competição só, porque o que aconteceu ano passado? O Grêmio caiu antes da Copa do Brasil e só depois na Libertadores da América, quando caiu na semifinal para o River Plate. E ao cair da Copa do Brasil, o Grêmio fez um sprint no Campeonato Brasileiro, deu tempo.
Esse ano não dá tempo, porque o Grêmio está nas duas. Verdade. Se bem que esse ano a Copa do Brasil termina antes, né? Termina antes. Então talvez dê tempo para... Isso melhorou. Isso melhorou. A diferença em 89 eram estanques as competições. Era o Campeonato Gaúcho, terminava em junho, aí começou em julho a Copa do Brasil e terminou em setembro. E depois começou o Campeonato Brasileiro. Só para não deixar dúvida, Rec. Artigo 5º do Regulamento da Copa do Brasil, inciso 2º. Caso o clube campeão da Copa do Brasil também obtenha a vaga para a Copa Libertadores por ser o atual campeão continental, este utilizará a vaga obtida pela conquista da Libertadores. Assim, a vaga oriunda da Copa do Brasil será repassada a um clube da Série A, respeitando a ordem de classificação do Campeonato Brasileiro. Justo, né? Justo. Foi o que eu respondi para o cidadão de pronto assim, mas... E até ele disse, vou te ajudar a pesquisar aí, porque ele viu que eu respondi, olha, por óbvio vaga no Campeonato Brasileiro. E ainda tem o seguinte, o inciso 4º, o clube vice-campeão da Copa do Brasil, sob nenhuma hipótese, tem direito, através da competição, à vaga Copa Libertadores. E agora até seria injusto, né? Porque esses times já entram lá na frente, já entram entre os 16, já pegam 8 principais de um lado e 8, que seria o segundo nível do outro. Agora, a gente pensando assim, é uma barbaridade o Campeonato Brasileiro, como ele é organizado, né? 38 jogos. Já começa errado pela distribuição de cotas para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians. E aí o Internacional e o Grêmio tem uma cota menor. Imagina os outros times abaixo, não tem como ser campeão brasileiro. Não é regulamento justo, eu acho, pela distribuição de cotas. E o calendário fica inchado. Até tem, mas vai custar muito acontecer, né? Aí vai tem ser interesse. muito espaçado, né? Mas uma coisa a gente não pode negar, o tamanho da torcida do Corinthians, do Flamengo, a audiência que eles dão Mas quanto mais dinheiro eles tiverem, mais apoio eles tiverem, mais eles vão sufocar os outros. Pois mas essa proposta do modelo inglês está sendo viável. Estão tentando equilibrar por aí. Pela posição no campeonato, pela audiência do pay-per-view, eles vão compensando de alguma forma esse poderio econômico dos clubes. Agora, embora o Flamengo já esteja aí em 2 competições, já caiu fora de uma, os caras estão falando em contratar o Balotelli. 2 milhões, né? 2 milhões por mês. Eu fiz um cálculo que dá 2,333, mas se juntar mais um que outro penduricado, dá 3 milhões por mês. 3 milhões. De reais? De reais. Nossa. É uma disparidade, né? O Daniel Alves, com 36 anos, assinou para ser o camisa 10 do São Paulo, ganhando 1.300.000 por mês. E o São Paulo está só no Campeonato Brasileiro. Olha, Rec, tem outro detalhe, o calendário agora. A CBF conseguiu marcar o jogo da volta para o dia 4 de setembro? 4 de setembro. Bem na data FIFA. Mas é uma coincidência isso. Mas era pior porque as finais eram para ser dias 4 e 11. Pois é, o Internacional e o Cruzeiro não vão fazer nada na semana que vem. Poderiam jogar a volta já semana que vem, né? Eles não prevêem nada. Que o jogo da semana que vem é do Grêmio, né? É do Grêmio. Não, mas o Internacional podia jogar na quinta. Que o argumento... Poderia jogar na quinta. O argumento da CBF no sorteio da Copa do Brasil, quando eles divulgaram que o primeiro jogo do Inter... ou do Atlético Paranaense seria nas semanas, né, na próxima semana, Copa Suruga, lá, e que os demais clubes poderiam jogar antes, a CBF deixou claro que não queria classificar uma equipe para a final da Copa do Brasil no dia 14 e só 3 semanas depois classificar a outra. Que era uma questão logística para gerar uma situação mais próxima para que um clube não saiba muito antes que está na final. Sim, aí o Internacional é desfalcado do Guerreiro e agora o Tite vai convocar o Edenilson, talvez? Não, agora lesionado... A CBF não. Não, agora tudo bem. Mas não convocaria também. A CBF... Porque aí tem o Everton. Sim, mas aí desfalca o Internacional, desfalca o Grêmio, então eu acho... Não sei, não concordo com isso. É que a data FIFA ela tem um problema. Aqui internamente a gente negocia. Com as outras seleções eles não têm obrigação nenhuma. Isso é verdade. Se o Gareca não for sensível agora ao pedido do próprio Guerreiro, por extensão do Internacional, ele não libera. O Dunga não foi sensível em 2009, né? Não foi. Neymar foi jogar com a Ucrânia. Nem entrou, acho, no jogo. E o Dunga é colorado doente. Mas desde esse fato,
Se a gente for pegar o Tite, ele tem diversos problemas, mas sempre que chegava em reta decisiva, o Tite sempre quando vai fazer a convocação diz: não estou convocando jogadores de clube tal, tal e tal, porque estão envolvidos em definição da Libertadores ou da Copa do Brasil e vão ter jogo no meio. Isso, pelo menos, o Tite sempre fez, né? É, coerente o Tite, né? O Kleber também foi convocado, se eu não me engano, naquela O Chicletinha. o lateral esquerdo também. Paulo Nunes, em 97 também. 97. Bah, essa do Paulo Nunes eu me lembro. pior Era ainda. Grêmio e Cruzeiro, né? Pior ainda, Tournoi de France. Eu estava lá, eu e o Haroldo Souza estávamos Ele lá. entrou aos 44 do segundo tempo. Eu nunca me esqueci disso. Foi aquele gol do Roberto Carlos, que depois virou abertura de programa, que ele faz aquele gol de falta em curva, Isso. né? Exatamente. Todos foi 1-1. E ele entrou aos 44 do segundo tempo. E foi contra o Cruzeiro pela Libertadores, né? A volta, aquele A 2-1, volta, né? Os é. 2 gols do Zé Alcino. Né? Exatamente. Olha aqui, ó. Sobre Diga. Que não foi aquele suficiente, debate desculpa. que a gente estava antes de mas Flamengo dá muita audiência para Globo e tudo mais. Tem uma matéria interessante que eu estava lendo sobre a audiência em São Paulo do jogo Cruzeiro e Inter. Foi a mesma audiência que se tem em um jogo do Flamengo. O jogo Cruzeiro e Inter teve 23 pontos de média de audiência e 35% de share do Ibope. Isso em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo, o que o Inter e o Cruzeiro alcançaram é o mesmo que o Flamengo alcança. No Rio de Janeiro, obviamente, foi Quer diferente. dizer, tem muita lenda nisso. Mas é que o Flamengo é um clube nacional, né? É. É que o Flamengo pega o Nordeste inteiro. O Flamengo, o problema... Ele só não chega aqui no Sul. O problema, ele chega até Florianópolis, ele chega. Florianópolis é Divide dividido com o Vasco, Flamengo né? e Vasco. né? Divide com o Vasco. Mas no Rio de Janeiro, para se ter uma ideia, a média do jogo da Copa do Brasil foi 22 pontos. Não é uma média ruim. Claro, se comparar com o jogo do Flamengo e Emelec, por exemplo, que era também um jogo importante de Libertadores, fez 43 pontos. E o Grenal da final, do Gauchão, deu quase 70% de audiência. Mas aí dá no Rio Grande do Sul, né? Não, no Brasil inteiro. Foi no Brasil inteiro. Tanto é que a partir dessa audiência, como é que tu chama, Rec? A Toda Poderosa? Não. Eu chamo de pálida aqui no Rio Grande do Sul. Não, lá de cima, a Nacional. Chamo de Vênus Platinada. Isso, exatamente. Ela salvou a televisionamento a partir do ano que vem aqui do Campeonato Gaúcho. Está negociando, inclusive, com verba de televisão maior. Por causa que nós mostramos força. Exatamente, porque Grenal tem audiência. O Grenal tem apelo. As pessoas gostam porque os jogadores, o ambiente é um ambiente que é um ambiente diferente para todo o Brasil. E os teóricos ainda insistem em dizer que tem que ter um campeonato seletivo antes para depois pegar a dupla Grenal. Não sobrevive. Porque sem dinheiro não se faz nada. Exatamente. Então não adianta. Eles vão jogar com meia dúzia de gato pingado até se esvair, né? E depois, quando chegam para jogar com a dupla Grenal, em 2, 3 jogos, não conseguem recuperar a grana. Então a dupla Grenal tem que jogar o campeonato inteiro. Se reduz o tamanho, se reduz o período. Ou se alonga. Né? Ou começa o gauchão meio de semana, junto com o brasileiro, fim de semana, e se alonga o Campeonato Brasileiro, se alonga com o Campeonato Gaúcho. Já alongaram Mas a os Copa clubes do interior Brasil. não conseguem segurar. Mas eles querem calendário o ano inteiro. Todos participam. Mas agora tem cada vez mais times se habilitando aí. Nós estamos com Série C, Série B. De 4 vamos subir 3 para a classificação agora na Série C. Série C Podemos ficar com né? 3, classificação, depois vem os mata, né? Isso. O Juventude já está classificado. O São José está quase. O São José precisa de uma vitória. E o Ipiranga de Erechim precisa de uma vitória e 2 empates em 3 jogos para classificar para ir para os cruzamentos, mata-mata, né? Então, já temos o Brasil, com o empate de ontem contra o Oeste, já começa a dar uma equilibradinha ali, vai ficando sempre na mesma posição, 14º, 13º, 15º. Então, acho que ainda vai permanecer. Tem mais a dupla Grenal, já tem quase mais de meia divisão, só aí, nas divisões nacionais. O Ipiranga, até bem pouco tempo, estava na segundona gaúcha. Estar bem no cenário nacional não significa estar bem no cenário regional. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, são só 12 clubes, tira a dupla Grenal, são 10. E esses aí têm alguma condição de resistir um tempo maior. É que ninguém quer tempo maior, doutor. Eles querem tempo menor. Ou querem se livrar do Campeonato Gaúcho. É só pelo troco que estão no Campeonato Gaúcho. Agora, o Campeonato Gaúcho, você acabar com os regionais, eu acho delicado pelo seguinte, porque
Internacional e Grêmio não tem condições de pegar tanta categoria de base. Tem jogadores que acabam reprovando. Mas o Grêmio e Inter... Nós temos que ter clubes do interior para também ter jovens talentos para a gente descobrir. Esses clubes do interior muito abasteceram a dupla Grenal, por exemplo, né? Mas o que eles Mais ganham, ou menos. o que eles Hoje ganham não mais, no mas- Campeonato Gaúcho é muito mais que o que eles ganham, 12, 13 milhões em 2, 3 meses. É uma fortuna para eles. E ainda a dupla Grenal põe muito time reserva, põe júnior, prepara o time, Aí vê as sim. dificuldades, Aí lança jogador, porque o Campeonato Gaúcho serve para ver quem não dá para não dá para coisa, mas quem O dá, Campeonato Gaúcho não diz quem tá pronto, mas diz quem não tá pronto. quem não tem condições, exatamente. Muito bem, olha aqui, ó, rodada que começa amanhã do Campeonato Brasileiro, Ceará e Chapecoense às 17 horas, já no desespero a Chapecoense. O Ceará está ali um pouquinho mais adiante. São Paulo e Santos é um jogo muito interessante para mostrar se o Santos tem, se o São Paulo, aliás, tem condições de brigar pelo título. Se o Santos ganhar mais esse confronto direto aí, vai criando um corpo quase que uma base de pontuação muito elevada, né? A média muito alta. Flamengo e Grêmio às 19 horas e amanhã tem jogo às 21 horas e muito interessante, Atlético e Fluminense. Vamos ver se esse Fluminense reage ou não reage, né? Ganhou do Internacional. Internacional que perdeu o Fluminense. Né? É. Porque não tem como perder o O Fluminense. Inter que entregou Pelo os amor de pontos, Deus, né? Se o Internacional começasse o jogo com o D'Alessandro ou com o Edenilson, não perderia. Não entendi O até agora. D'Alessandro é O injustificado. D'Alessandro fora do jogo, por que não jogar? E não jogou contra o Cruzeiro, né? Bom, Internacional e Corinthians, domingo 11 horas da manhã. Depois, no domingo, às 4 da tarde, Dia dos Pais, né? Palmeiras e Bahia, Avaí e Cruzeiro, Botafogo e Atlético Paranaense. E ainda no domingo, às 19 horas, tem Goiás e Vasco da Gama. Na segunda-feira tem CSA e Fortaleza, 8 da noite. E a classificação do campeonato tem o Santos com 32 pontos em 13 partidas. É impressionante, né? Tem 2,2 pontos por partida. Ele ganhou as últimas 6 partidas seguidas. Ganhou todas, Palmeiras, 28. Flamengo, 24. O Atlético Mineiro, 24. O Corinthians, 23. O São Paulo, 21. O Internacional, 20. O Atlético Paranaense, o Botafogo e o Bahia, 19. Ceará, 17. Goiás, 17. Grêmio, 17. E aí vem os que estão a perigo. Fortaleza, 14. Vasco, 14. Fluminense, 12. E a zona com Chapecoense, 10. Cruzeiro, 10. CSA, 8. E Avaí, 5. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro da Série A. Na outra rodada, o Grêmio joga contra o Palmeiras, 9 da noite, no sábado, e o Internacional joga contra o Fortaleza. Lá. No sábado, às 5 da tarde. 5 da tarde no sábado Esse também. primeiro jogo que de sábado era o jogo ideal para testar o árbitro que apitou do Grêmio e Chapecoense. Porque era a estreia desse árbitro que apitou o jogo e ficou demonstrado que não está pronto para apitar. Eu estava no estádio e a hora que ele foi fazer aquele quadradinho para dizer que ele estava tão inseguro, mas tão inseguro que ele chegou a fazer um quadradinho desse tamanhozinho assim, ele não tinha coragem para anular o pênalti. Porque ele estava tão inseguro, atrapalhado. E jogo grande, jogo que sempre é complicado, Grêmio, Chapecoense, Inter e Chapecoense, sempre dá uma ronha. Sempre tem. E a arbitragem está sendo o ponto negativo, na minha opinião, desse campeonato. O uso do VAR, ele está desequilibrando porque não tem método, não tem critério. E não adianta o VAR não saber usar, né? Exatamente. O ano passado é porque não tinha, esse ano é porque tem e não sabe usar. Exatamente. Então, qual é a uma hora solução? outra hora não é. É que tem árbitro que tá vendo o lance em campo É a e não muleta tá dele. marcando para deixar na muleta. Não, É a qualquer muleta. coisa o VAR salva. Não, aquele teve 4 incidentes no mesmo lance. Ele não marcou, o bandeirinha marcou, ele olhou no vídeo e anulou o pênalti. Exatamente. Mas o Internacional Palmeiras, o que ele precisava olhar no VAR? Um gol do Cuesta? Não, ali... Absurdo. Ali Olha, ali podia ser um prejuízo para o É Internacional. inacreditável que ele teve coragem de Olha, anular. aquilo ali, o Internacional podia ter tido um prejuízo terrível. Ainda espero que Terrível. nós... Teria terminado o ano. Um absurdo. E E o ele Internacional jogou uma partidaça. Eu fui no estádio, né? O Internacional jogou muito bem, muito seguro. O Palmeiras, um time muito competitivo.
E o Internacional se impôs e o Palmeiras estava... Eu não sei o que é pior. Se Não é entendi o que ele marcou. Só os jogadores do Palmeiras... Quando ele marcou o pênalti pro Palmeiras e depois ele voltou atrás, ninguém do Palmeiras reclamou. Ninguém, se vocês olharem... É porque mergulhou o Felipe Melo. O homem É se que o atirou Felipe na Melo área. sentiu que ele ia dar o gol, ele já saiu. No que ele caiu, ele já foi direto. Nisso na hora. aí, o VAR está ajudando. Eu acho que na Copa América eles tiveram uma nota boa. Sim. Eu acho que na Copa América eles acertaram 80%, 90%. Tinha jogo que era só gol anulado. Exatamente. É verdade. E, inclusive o jogo do Brasil, eu acho que eles foram bem. O Agora, protocolo Campeonato foi um pouco Brasileiro- diferente da Copa América para o protocolo do Campeonato Brasileiro. E aí tem um detalhe importante, Rick. Copa América, tu tem 10 países da América que tu pode escolher os melhores árbitros para apitar. Campeonato Brasileiro, tu tem que ter 10 árbitros em campo, 10 árbitros no VAR, 10 auxiliares no VAR, e tu não tem tudo isso de árbitro qualificado. Para ter 10 árbitros em campo bons, a gente sofre. Mas quem tá dando exemplo é a Premier League. Agora o VAR vai aparecer no telão e vão explicar, vai ter a conversa entre o árbitro e o VAR, justificando por que sim e por que não. E aí todo mundo vai entender. Aí que se chama transparência. Enquanto ficar uma caixa preta, o VAR vai gerar suspeitas. Mas Porque nós não tem temos condições de critérios. chegar nesse grau de amadurecimento assim, rápido. Porque senão, o campeonato é muito longo, o nosso campeonato brasileiro. 38 rodadas. Tá? E começa Nós vamos a ver ficar... mais esse ano ainda, eu acho. É um amadurecimento, é a primeira vez. É claro que se entende que tem muitos erros, mas a transparência tem que prevalecer em qualquer... Porque hoje em dia é princípio, todo mundo precisa entrar. As coisas são transparentes. A gente sabe o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que nós não vamos saber o que um árbitro está falando com o outro para decidir uma partida de futebol? Não, e até mesmo que o Brasil adote no protocolo que não vai ser público o áudio do árbitro de vídeo com o árbitro de campo, mas os clubes têm que ter acesso a esse áudio e tem que ser um acesso rápido. Não pode ser um acesso que tu vai pedir, entrar no STJD para pedir. E o que eu acho mais importante nesse caso, eu assisti, por exemplo, um dos jogos no estádio foi Grêmio e Vasco. E teve o gol anulado do Vasco no início do segundo tempo. No telão da arena, ficava uma imagem preta dizendo que o lance estava em revisão. Por que não exibir as imagens do VAR e as imagens que a TV transmite? Sim, perfeito. Por que não deixar isso claro? Se tu vai pro vôlei ou pro tênis, que são esportes que tem também o uso do vídeo, eles mostram no placar, ó, tocou, não tocou, tocou aqui, não tocou aqui, foi dentro, foi fora. Tudo aparece no placar, tudo é transparente para o público. Exatamente. Hoje o VAR nem para quem está em casa é muito transparente. Porque se a gente for comparar a Copa do Mundo, por exemplo, na Copa do Mundo, o que a FIFA fez? No lado esquerdo da imagem, ela mostrava a cabine do VAR, e no lado direito ela mostrava o lance que o árbitro estava analisando em campo. Aqui é diferente. Aqui no lado esquerdo, a gente coloca o árbitro assistindo, que eu não sei qual que é a moral de ficar vendo o árbitro assistir uma TV. De costas. E do outro lado, o pessoal da cabine do VAR conversando com o árbitro. Aqui o juiz escorrega para ver o VAR e ele expulsa do Alessandro. Né? Exatamente. Normalmente ele foi absolvido, né? Nós já vamos falar sobre foi isso. absolvido. Só o Pedro Lucas que tinha que ser mesmo suspenso. 3 foi. jogos pegou, né? Eu acho que ficou bem 3 equilibrada a jogos? decisão. Ele não foi por ofensa moral, foi por manifestação desrespeitosa. É. Mas, Rec, esse caso do D'Alessandro, tá? Foi absolvido, ok? Só que ele ficou fora dos minutos finais daquele jogo e ficou fora da partida seguinte. Ele foi punido igual. Então, a punição... Sim, a expulsão não Não, anulou. houve, Sim, houve. exatamente. Porque Ele isso deixou de bater pênalti, ele não jogou contra o Cruzeiro. Pois é, o Que prejuízo dano é que grande. poderia ter causado sem parar para pensar. Que dano, hein, Rec? Por causa do faniquite do juiz. Ficou fora da decisão por pênaltis, ficou fora do jogo do Cruzeiro. É de se pensar. Esse é um tipo de análise que aí o Dr. Alberto Franco pode falar um pouco sobre isso, mas se a gente for para a Espanha, por exemplo, na Espanha o tribunal tem poder até de anular cartão amarelo. Sim. Tem. Se entender que não foi Não foi justo, exato. anula até cartão amarelo. Exato. Aqui a gente não adota isso. Acho que teve 1 ou 2 casos que se anulou uma suspensão, né? E que eu me lembro aqui no Brasil só uma vez. Porque foi erro. Que foi um erro muito claro. Foi erro, né? claro. Mas o Grêmio tentou na Libertadores anular um cartão do Kahneman e não levou. Mas na UEFA é tranquilo, se anula. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva ele é meio dúbio, mas se a legislação da FIFA permitir a anulação de cartões amarelos,
pode aqui na nossa justiça desportiva anular, porque existe uma hierarquia. Vem a norma das FIFA e naquilo que for conciliador e puder complementar, se haver um diálogo entre as fontes, o CBJD e o Código Disciplinar da FIFA, eles se complementam. No da FIFA não pode ainda. Não sei, eu não tenho certeza, mas eu acho que pode. É porque na Se na Espanha... UEFA pode? Na Espanha na UEFA eles fazem, pode. na UEFA pode. Pode. Então, de repente, chega aqui também. Vamos ouvir Rafael Sobis, que cresceu uma enormidade nos últimos tempos, é o melhor passador do Internacional no ano, tem participado decisivamente dos gols, foi ele que sofreu a falta contra o Cruzeiro agora, ele tem batido bem faltas, é um jogador que eu mesmo critiquei, achava que já tinha passado o tempo dele, até pela última lembrança dele no Internacional. Ele começou até esse ano errando aquele pênalti contra o Veranópolis, né? E aí depois mas a torcida tudo. gosta muito dele, a torcida nunca abandonou o Sobis, só tiveram aquela ronha contra o Tigres, né? Mas de lá para cá o torcedor já se acertou com o Sobis e o nome dele é aplaudidíssimo quando é proclamado no estádio. Mas vamos ouvir o Rafael Sobis. Vai ser um dia especial para você, imagino, né? Você completar 200 jogos. Como você classifica a sua relação com o Inter? Cara, é uma data especial, mas vamos ver se eu vou jogar, né? Eu não posso parar no 9-9. Para mim, no pessoal, né, eu acho que não tenho nem palavras, porque é um momento muito especial. Uma marca aí grande dentro de um clube tão vitorioso e tão grande quanto o Inter. E a expectativa é melhor. Eu estou me sentindo bem, estou feliz, esperando aí cumprir esse número importante e na expectativa sempre de bater recordes e jogar o máximo possível. Mas como você classificaria? Como é que seria a sua relação? O que você pode dizer da relação? Cara, minha relação acho que é o dia a dia, é a história. É difícil eu falar assim em palavras, né? Eu acho que isso se sente desde todas as minhas passagens aqui, desde todas as minhas entrevistas, a forma do que eu falo bem do Inter, a forma que eu visto essa camisa. Eu acho que esse é o pensamento. Não tem muito o que falar, é meio que a ação do dia a dia que mostra aí o quanto eu, digamos assim, fui feito para o Inter e quanto eu me sinto feliz com isso. Ô Sobis, você falou há pouco em história. Hoje, 13 anos, né, da primeira partida contra o São Paulo no Morumbi. Você fez 2 gols, eu lembro que estava lá no Hotel Hilton. Aquela movimentação toda de imprensa, vocês não circulavam no saguão. O Chumbinho acho que tinha proibido vocês de passarem perto da imprensa na época. Eu queria que você falasse esse momento, acho que era a hora do almoço, 13 anos atrás. O que vocês comentavam hoje, 13 anos depois, que você pode abrir daqui a pouco? O que o Fernandão, eu sei que foi muito importante na sua carreira, o Abel, os jogadores mais experientes passaram para você, principalmente, que era um garoto que estava surgindo no Inter naquela época e acabou marcando 2 gols no Morumbi. Incrível, né? 13 anos já, né? Fiquei sabendo hoje de manhã, porque como a gente está tanto tempo concentrado, a gente se perde nos dias, nas datas. E hoje nas redes sociais, muita gente me marcando, e aí eu me dei conta do dia que é e da importância que ele foi há 13 anos atrás. Eu, sinceramente, de memória, eu sou bem ruim. Eu não lembro quase nada do que aconteceu no dia a dia, Eu lembro que nós tivemos uma viagem longa, se eu não me engano, nós jogamos em Santos e ficamos por São Paulo, exato. É o máximo que eu lembro, sinceramente. No dia do jogo, não lembro nada. Acho que não tinha também nem tanto que um dar conselho para o outro, né? Porque, por mais que eu fosse jovem, tinha pessoas mais velhas. Acho que todos ali nunca tinham jogado uma final de Libertadores também. Então, todo mundo estava mais ou menos na mesma expectativa. Claro, eu talvez mais ansioso pela idade, por ser menino, mas... Cara, não lembro, sinceramente. Não. Eu lembro eu lembro do jogo da volta, que a gente concentrava aqui perto, e a gente via toda a movimentação do dia a dia, tudo que influenciava, mas lá São Paulo, sinceramente, eu não lembro de nada. Tem gente que me lembra de algumas coisas e aí eu começo a recordar, mas eu te falar assim, algo especial que tenha acontecido, que me gravou, nada. Não sei. Alex vivia machucado naquela época. Pois é, Sobis. E o Alex, que você mencionou agora, jogou na equipe do Corinthians. Você, com toda a sua história pelo Inter,
o que você pode falar sobre um confronto com o Corinthians, que é um adversário que, nos últimos anos, teve um acirramento de rivalidade com o Inter, os dois clubes. É diferente jogar contra o Corinthians? Cara, diferente por si só, né? Claro que com o tempo uma rivalidade se criou, pelos acontecimentos que todos vocês sabem. Mas é o time grande, é um dos maiores do Brasil. Eles vivem um bom momento também, nosso time está bem. Domingo, Dia dos Pais, 11 da manhã, tem tudo para ser um grande espetáculo. Nosso estádio lindo, provavelmente cheio. E Campeonato Brasileiro. Perdemos o último jogo, precisamos vencer para os nossos objetivos, para a gente seguir perto aí do pessoal da ponta. Então acho que é um clássico brasileiro, vai ser um jogo maravilhoso para quem estiver assistindo. E esperamos vencer, sair vencedores, que seria bem importante. Sobs, o Internacional está a 3 jogos de conquistar o título da Copa do Brasil. Como é que tem que fazer essa virada de chave dentro do vestiário? Tu é novo? Sou tá novo. Falando alto, tá querendo mostrar uma voz boa. Eu tô com retorno aqui também. Como é que tá essa questão dessa virada de chave para esquecer o campeonato, a Copa do Brasil e focar no Campeonato Brasileiro? É uma boa pergunta, porque na saída do jogo contra o Fluminense eu falei a mesma coisa quando saímos derrotados. Porque é muita pressão, né? Cada 3 dias você está jogando, cada campeonato com a sua importância, aí vinha de Libertadores, aí já vem uma Copa do Brasil, na qual o time jogou bem. E nós temos que concentrar. É um outro tipo de campeonato, é um campeonato que, queira ou não, você pode recuperar, né? Porque são pontos corridos. Mas a gente tem que virar a chave, a gente tem que vencer, a gente tem que, acima da importância da vitória, dos pontos, da classificação, para manter o nosso bom nível, manter o nosso bom momento, fazer valer o fator casa. É um time que está brigando com a gente ali nas posições no campeonato. Então, procurar fazer o melhor jogo, trazer tudo de bom que a gente tem feito, principalmente nos mata-mata, né, que a adrenalina está alta, está forte. E trazer para esse jogo e vencer. Eu acho que, independente da forma do jogo, nós temos que vencer, porque o brasileiro, se você almeja algo grande dentro do brasileiro, você não pode ficar 2 jogos sem vencer. Muito bem, tá aí o Rafael Sobis, brincalhão, como sempre, né? O Sobis, ele encontra o cara, parece que ele já se preparou previamente para ter o tete-a-tete, né? Ele já larga a alfinetada ali, né? É uma forma também de carinhosa. tirar um pouco a pressão da entrevista, deixa mais... Não, o Sobis é um grande sujeito. Aliás, por esse aspecto, ele sempre acaba dando a volta por cima, né? Teve problemas pessoais também ao longo do tempo e conseguiu dar a volta por cima. Ficou muito mal em determinado momento no Internacional, no Fluminense também, no Cruzeiro, né? E sempre acaba dando uma guinada. Foi bem no Tigres, voltou agora e está bem no Internacional, né? Tá bem. Tu vê, parecia que se ele não viesse para ser titular, ele poderia até dar uma complicadinha, porque do jeito que se anunciou o Sobis, quando ele deu aquela entrevista, ele disse: eu vim para jogar. E não tinha lugar para ele. O Nico Lopes vivia a grande fase, o D'Alessandro é o D'Alessandro, e o lugar do Guerreiro era o lugar do Guerreiro, né? Que, aliás, que performance tem o Guerreiro no Internacional. Exatamente. O Guerreiro acrescentou demais no Internacional, né? E eu não sei, até o meu filho de 7 anos, ele brinca, por que o Nico Lopes parou de fazer gol depois que entrou o Guerreiro? Aí a dispensar, né, talvez? É que ele era o centro das atenções. Exatamente, a bola não. era direcionada para ele. Agora ele direciona também para o Paulo Guerreiro. Ele chutava mais, ele era meio que o salvador da pátria. Mas é algo a ser conversado no Internacional. Alguém tem que entender o que está acontecendo com o Nico Lopes. A gente está preocupado. Porque uma coisa é tu manter o jogador, vamos manter para dar confiança, não vamos tirar mais. Daqui a pouco alguém tem que conversar. Não é problema dentário de novo? Teve problema dentário aquela vez? Eu acho que agora... Agora é outra coisa, né? O problema dentário foi resolvido. Então alguém tem que conversar, tem que ver o que está acontecendo com o Nico Lopes. Ele não desaprendeu de jogar futebol. E a gente vê que ele tenta... Anularam 2 gols no último jogo que teve no Beira-Rio. Ele fez um grande jogo. Fez um baita jogo contra o Nacional, né? A bola vai entrar uma hora e vai ser um momento bem importante, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que no momento decisivo ele vai fazer um gol importante. Bom, o que tem de bom nesse livro aí, Alberto? Bom, a grande sacada do livro, no nosso entender, foi nós colhermos as manifestações, as opiniões dos atletas da época, hoje em dia.
Então, com isso, nós pegamos detalhes de cada partida. O livro já está à venda? Já está à venda. Por enquanto, ele está à venda unicamente através do celular. Né? Os anúncios no Mercado Livre se esgotaram já. Tá, é o 51 993 277 829. Repete devagarinho aí. 51 Tá. 993 Tá. 277 Tá. 829. Então vou de novo eu aqui. 993 277 829. Depois a gente coloca na tela aí. 993. Já tá aí? O pessoal é rápido, hein? É. Tá aí. E é legal o depoimento, o Almir contando da ascensão dele na carreira, contando do gol lá em Vacaria. Para ele, o Almir considera esse jogo em Vacaria, em que o Grêmio ganhou 2-1, um dos jogos mais importantes da carreira dele. Aí, se tu for ver a carreira do Almir, o Almir foi campeão por todas as equipes. Ele jogou no Inter também. Jogou bem no Inter. Jogou 99. bem no Inter. Aquele torneio seletivo para Libertadores, ele jogou. Pelo Internacional, o técnico era o Leão. Marcou gol nos 2 Grenais, se não me engano. Isso. Exatamente. Ele foi Foi campeão 1-1, pelo 2 São clássicos. Paulo, ele foi campeão da Copa Mercosul pelo Palmeiras, jogou pelo São Paulo, Jogou jogou no no Santos Santos. também. Tava naquele grupo da Copa da Copa de 94. E aí ele era empresariado pelo Juan Figuer e surgiu uma proposta que à época o Eldorado era no Japão. E aí ele resolveu sair do Santos, onde ele era o bambambam, e ir para o Japão, e aí ele perdeu o contato com a seleção brasileira e não foi para a Copa de 94, porque ele era um dos atletas mais convocados. Aqui tinha o Palmeiras Parmalat, tinha o São Paulo bicampeão do mundo e tinha o Santos do Almir. Era esse. E o Santos mesmo, que estava vivendo uma época muito difícil, o Almir era o cara que dava a qualidade. O Paulo Egídio também contando o porquê que ele foi... o Paulo Egídio, durante o campeonato, ele teve também... tomou um castigo do Rafael Bandeira dos Santos, e ele conta os detalhes, que tá lá no ônibus e tal, e vendo os caras falando e olhando para ele, e ele diz, os caras querem me botar, por que me trouxeram para Passo Fundo e tal? E aí são esses detalhes. O Alfinete explica, o livro termina com a manifestação do Alfinete explicando o porquê que o Grêmio foi campeão e o porquê que o Grêmio, 2 anos após, em 91 foi para a segunda divisão. Então, já fizemos esse exercício lá na rádio. Vamos ver se a gente lembra o time. Mazzaropi, Alfinete, Luiz Eduardo, tinha Astengo, tinha Traçante, mas jogou Edinho depois, né? O Edinho chegou lá em Vacaria. O Elcio, lateral esquerdo, que também chegou naquele dia em Vacaria, junto com o Jandir. Não, é uma confusão que todo mundo faz, mas ele chegou e estava lesionado e ficou se recuperando, mas ele estreou em Vacaria. Já estava no Grêmio. Quem contratou ele foi, inclusive, o Raul Regis de Freitas Lima. Doutor Grenal. Doutor Grenal. Que saiu para entrar o Rafael Bandeira dos Santos, também nesse jogo de Vacaria, onde saiu o Minelli para entrar o Cláudio Duarte. O Raul Regis saiu, veio o Bandeira permaneceu algumas partidas com o Minelli. E aí, quando houve o empate, o Grêmio estava ganhando de 2-0 do Passo Fundo no Olímpico, e o Passo Fundo, em 15 minutos, deu um nana-neném no Grêmio, e o Passo Fundo empatou, foi para os pênaltis, perdeu, na época do campeonato... O ponto esquerdo do Cabrinha, que fez um estrago. Exatamente. Tinha um ponto extra. Isso, o Cabrinha, inclusive, foi motivo da charge do Marco Aurélio. E isso tudo é relatado, esses detalhes todos são relatados no livro. E aí, sai o Minelli, a capa da 0 Hora de segunda-feira era o Minelli dando tchau num Chevette, e já falando, especulando a contratação. E aí foi contratado o Cláudio Duarte. O Cláudio aí explica como é que foi a contratação. Duarte, como jogador do Minelli, foi bicampeão brasileiro. O Cláudio Duarte, ele é afiliado do Minelli e foi lançado pelo Daltro Menezes, então treinador do Glória de Vacaria. E aí ele explica como é que ele se sentiu naquela... Entre o cara que criou ele, lançou ele para o futebol, e ele substituiu o mestre dele. E substituiu o mestre dele, porque o Minelli, para o Cláudio Duarte, era a referência como treinador. E ele também era considerado pelo Minelli o capitão dentro de campo, apesar de ser outro atleta. Aí no meio campo, Jandir Lino. Tinha o Assis, tinha o Cuca, Valdo Lima... Não, Valdo não estava... Valdo ainda não. O Valdo e o Lima saíram no ano anterior. Saíram antes. Saíram e foram para o Benfica. E o ataque era exatamente... O Almir ou o Assis... E o Paulo Egídio, o Kita, ou o Nando Lambada. E tinha o Nando Lambada, claro. Exatamente. Fez a confusão dos anos aqui. Porque era uma sequência, né? O Grêmio Show. O Grêmio Show do Chapinha. E em 89...
que era para ser o melhor ano do Internacional. Pois é, foi o pior e foi o melhor ano do... acabou sendo um bom ano do Grêmio. Exatamente. O ano do Internacional de 89 aconteceu o seguinte, o Brasileiro de 88, pelo calendário, segue em 89, né? O Internacional elimina o Cruzeiro nas quartas de final, 0-0 no Mineirão, 2-0 no Beira-Rio. Ganha o Grenal do século, né? Depois de empatar 0-0 no Olímpico, 2-1 no Beira-Rio, e perde o título pro Bahia, né? 2-1 na Fonte Nova e 0-0. Aí, 48 horas depois, o Internacional estreia na Libertadores com o mesmo time, o adversário, o Bahia, e perde por 2-1. Naquela época eram 4 times, classificavam 13 e o Internacional correu um risco sério de não se classificar. Mas daí ele se recuperou, jogou na Venezuela, depois... Teve guerra, eu estava lá. Era guerra civil, o país estava numa guerra civil, eles perderam... Eclodiu o movimento quando o Inter estava lá. E quem salvou o Internacional da eliminação foi o Diego Aguirre lá na Venezuela, pelo seguinte, estava o primeiro jogo com o União Tátira, nós perdemos de 1-0. Lá estava 1-0 pro Tátira, aos 41 do segundo tempo, saiu a bola, o Diego Aguirre empatou o jogo. Ficou 1-1. Já na capital. Lá em Caracas, né? Mas não era contra o Tátira, era contra o Marítimo. Contra o Marítimo, 1-1. Aí na volta o Internacional perdeu pro Bahia de novo 1-0, ganhou do Marítimo 3-0, aí se classificou porque o Marítimo tinha uma pontuação inferior. E aí contra o Tátira cumpriu tabela 3-1. Eliminamos o Penharol com 6-2 e 2-1, né? O Bahia com 1-0 e 0-0, que o Bahia reclama até hoje porque as condições do gramado não eram favoráveis, né? E aí a tragédia do Olímpia, né? 1-0 a gente ganhou lá e perde aqui de 3-2. Gol de bicicleta do Luiz Fernando Rosa Flores. E nos pênaltis 5-3 para o Olímpia. Esse jogo do Olímpia que daí o Internacional perdeu totalmente o rumo. O Abel ainda já queria sair naquele jogo, a direção pediu. Aí ele fica até a final do Gauchão, quando ele perde pro Grêmio nos pênaltis. Aí realmente não tem mais ambiente para ele pede demissão. E assumiu o E o Internacional traz o Carpegiani. O Carpegiani vai fazer excursão pela Europa. Que foi o primeiro técnico do Inter na Copa do Brasil contra o CSA, né? A gente elimina o CSA, 0-0 aqui, 2-0 lá e perde pro Goiás a classificação no 4-0. Segunda vez o Carpegiani. O Carpegiani tinha treinado o Inter em 85, substituindo o Daltro Menezes. Não, na verdade, ao contrário, ele substituiu o Otacílio. O Daltro substituiu ele. O Daltro até foi contratado, foi ligado para ele às 4 da manhã, num domingo, quarta-feira, ele já tinha assumido contra o Pelotas. Mas ele treinou o Náutico contra o Internacional. Aí eu tento só para finalizar... E ganhou aqui no Beira-Rio, né? O Carpegiani cai num empate com o Atlético Paranaense em 0-0, e aí contra o Náutico no Beira-Rio, o Internacional... O São Paulo tinha jogado com o Guarani no sábado e ganhou de 1-0. E o Internacional, sabendo do resultado, ele podia perder de até 1-0, que ele ainda se salvava do tal torneio da morte que existia na época. Que daí reunia, era só um torneio para ver quem seria rebaixado. Era um formulismo que tinha, né? E o Internacional perdeu de 1-0 o gol do Erasmo. E se escapou. E o Braulio aí tinha assumido o Internacional. Cai o Braulio e depois no final do ano ainda tem o Carbone. Exatamente. Um ano de craques. Bom, que trocou de técnico. Então o Internacional perdeu o rumo totalmente. Mas naquela época, o Rafael Bandeira dos Santos, ele era, uma das características dele era a flauta, né? Tinha um espírito. E teve no Grenal do Campeonato Gaúcho, que o Internacional estava atacando pela direita, e ele se embrenhou ali com Bandeira, e o Arthur parou a partida, porque o atleta do Internacional estava indo para fazer o gol. Te lembra dessa? Tu era repórter? Sim, me lembro. Ele se agarrou, o Bandeira entrando no gramado, na época que os dirigentes podiam ficar na beira do gramado, se agarrou com o Bandeira e o Arthur não estava entendendo, paralisou a partida impedindo que o Internacional fosse fazer o gol. E aí ele sempre comentava o Grenal que não teve efeito nenhum, né? Que era o Grenal do século, porque o Internacional perdeu pro Bahia. Ele sempre falava assim, o Internacional não tinha efeito nenhum, não valeu de nada o Grenal. Mas valeu porque valeu a vaga na Libertadores. Até hoje, sim. História emblemática. E o Inter quase ganhou a Libertadores. Quase ganhou a Libertadores. Então, ali teve salto alto, né? Já estavam falando até no Milan, para jogar o Mundial. Muitas lesões também, né? Uma atrás da outra. Aquela do Vink é um absurdo, né? Ganhar aqui de 6-2. Por isso que hoje poupam jogadores e criticam, mas... Né? E o Vink depois foi campeão brasileiro com o Vasco, né? O Vink após aquilo ali rescindiu o contrato dele e foi pro Vasco. Não teve uma celeuma bem grande. Foi dispensado, ele apareceu na contracapa da 0 Hora com as 4 faixas que ele havia conquistado dos títulos com o Internacional e dizendo, os caras não me querem mais. E ele foi se lamentar. Na época não tinha assessor de imprensa que bloqueava. Ele estava naquele jogo do Goiás que a gente perdeu de 4-0 na Copa do Brasil. Ali o Internacional fez uma limpa. O Eider foi pro Cruzeiro, o Luiz Fernando foi pro Bahia. Maurício Stroco falou em mudar a fotografia. Exatamente. E daí...
nada deu certo, pelo que a gente já falou aqui, né? Foi 4-0 pro Goiás. O Goiás que foi a grande sensação daquele campeonato. Porque se esperava... Perdeu a final pro Flamengo, né? Não, isso foi em 90. Isso aí em 90, o Goiás perde o Flamengo. Em 89, o Goiás era a sensação, porque ele eliminou o Atlético, eliminou o Internacional, eliminou o Atlético Mineiro, e aí depois ele foi perder. Perdeu pro Sport 2-1 no Recife. Né? Exatamente. E no outro lado, na outra chave, era o Flamengo e o Corinthians. E tinha o Cruzeiro, que o Cruzeiro perdeu, daí depois deu o Flamengo e Corinthians, foi um jogaço. Perdeu de 4-2, o Flamengo classificou. Exatamente, no finalzinho, ganhou 2-0 no Maracanã, o Corinthians estava... O Neto fez um gol olímpico naquele jogo, exatamente. Chega na partida. O Neto barbarizou. E o Júnior salvou o Flamengo. Nos últimos segundos, o Júnior salvou o Flamengo. Nossa, muitas histórias. Que cabeça dos dois aí, hein? Parabéns. Eu ainda tá fresquinho na memória, mas o Rafael é impressionante, né? Rafael é impressionante. Ele lembra de detalhes. E sabe que esse tempo nós estávamos brincando na rádio lá, só falta ele lembrar os gols do Itabaiana. Agora já sei mas sobre qual era a promessa, Rec? Qual era a promessa? Eu ia embora do programa. Não deu, né? Porque... Tinha que continuar. Alguém tinha que continuar, né? Tinha que continuar. Era só falácia. Alarme falso. Agora não desafia mais o homem, né? Não, eu não brinco mais. Só falta ele lembrar os gols do Itabaiana. E o homem me dá os gols do Itabaiana, que ganhou do Inter no Beira-Rio, 2-1. É na estreia do Brasileiro de 80. Birabu fez do Inter. Isto. Nilson e o João Carlos contra. João Carlos contra os gols do Itabaiana. Não, eu vou te dizer uma coisa. O Rancelli é o técnico do Itabaiana, né? E o Internacional com o Enio Andrade. O Enio Andrade é um personagem muito referido no livro. Com muito carinho por todos os atletas. Todos que jogaram com o Enio Andrade têm, assim, referências das mais elogiadas. Seja como treinador, seja como pessoa. Assim, todos. O Mazzaropi, então, foi... Eu tenho muita saudade do seu Enio também. Convivi muitos e muitos anos com o seu Enio. Cadelo, ele não dizia palavrão. Dentro da característica que é o Paulinho, que era o ponteiro da Nacional, ele sempre fala, dentro da característica que é o Paulinho, nós ou vamos joquear, joqueamos. Ele sempre fazia isso. Já voltamos. Nós ficamos devendo a estatística do Palmeiras, que é horrorosa, né? 40 vitórias do Palmeiras, 34 empates, 19 vitórias do Grêmio. No entanto, em várias e várias vezes na história, quando valeu, 95, 96, o Grêmio, por exemplo, passou pelo Palmeiras. E teve mais recentemente também uma eliminação do Grêmio com o Palmeiras, que eu estou... Copa do Brasil de 2016. É verdade. O Palmeiras eliminou o Grêmio em 2012, né? Com o Filipão, sim, ele foi campeão. E em 2016 foi o Grêmio que eliminou o gol do Cebolinha. O Ramiro também fez o gol de novo, né? Não, aqui foi 2-1 e lá foi 1-1. 1-1. Lá o Allione foi expulso. Isso. E o Palmeiras resolveu jogar com um time misto, achando que ia garantir a vaga de qualquer jeito. Saiu ganhando e o Grêmio foi lá e empatou. O Palmeiras estava priorizando o Campeonato Brasileiro em 2016. E aí perdeu. Empatou, né? O Campeonato Brasileiro ganhou... Não, ele empatou a partida, né? Ele jogou com o time misto, reserva. Allione, inclusive, era reserva, foi expulso. E acho que depois daquele jogo acabou sendo mandado embora, foi pro Bahia, se não me engano. Isso. E ganhou o campeonato, né? Sim, foi campeão brasileiro. Era o Cuca. Era o técnico. O Grêmio que já está no Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo amanhã às 19h. Diego Tardelli não viajou, está fora da partida. A tendência de equipe quase toda reserva. Únicos titulares que estão na delegação: Everton, Cortez e Matheus Henrique. Impressionante como o Renato não dá folga pro Everton. Tá tirando o máximo dele. Todo mundo é poupado, menos o Everton. Não parou nunca depois da Copa América. E foi o único que teve o desgaste durante a Copa América. Pois é. E o atacante Luciano faz a sua estreia jogando na meia. Júlio César, Léo Moura, David Braz, Paulo Miranda, Capixaba, Darlan Mendes, Tassiano, Rafael Galhardo, Lua, Pepe e Luciano, provável time do Grêmio. Vai jogar o Galhardo, porque o Tardelli não teve condições, então. Não está nas melhores condições. O Grêmio contratou o Rodrigues, foi contratado em definitivo ao ABC, contrato até o final de 2022. O Inter recebe o Corinthians domingo, 11 horas da manhã, no Beira-Rio. Lesionado e suspenso pelos dois motivos, o Edenilson está fora. O volante teve detectado uma lesão muscular na coxa direita e vai parar por pelo menos 15 dias.
Edenilson está fora do jogo de ida contra o Flamengo pela Libertadores e preocupa para o jogo da volta. Em relação ao que disse o Maurício aqui, pode haver um milagre ele jogar. O Inter já colocou o Rodrigo Dourado esse ano lesionado na final do Gauchão e agravou a lesão. Depois jogou a Libertadores quando não precisava jogar e agravou ainda mais. E agora o Lindoso jogou no sacrifício lá em Minas Gerais contra o Cruzeiro. E ainda com dores no tornozelo, o Lindoso também ficará fora no domingo. Não está descartado que mais jogadores sejam poupados. E os cotados são Bruno, Moledo, o Wendel e o Guerreiro. Provável time do Inter: Lomba, Bruno ou Zeca, Moledo ou Klaus, Cuesta e o Wendel ou Natanael, Richelli, Nonato, Patrick e D'Alessandro, Nico Lopes e Guerreiro ou Sobis. No meio para frente, um time interessante até, né? O Santos é que estava querendo contratar o Richelli, sondou o Sport Recife, mas em princípio não avançou o negócio. O zagueiro Emerson Santos está recuperado de lesão muscular, retomou hoje os treinamentos e em cerca de 7 dias fica à disposição, portanto, já em condições de encarar aí o Flamengo e o próprio Cruzeiro. O STJD absolveu o D'Alessandro, os dirigentes, mas suspendeu Pedro Lucas por 3 jogos pelas confusões contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Achei a decisão, já comentamos antes, bem equilibrada. Tá? Verdade. O Pedro Lucas foi o que pediu para ser suspenso. E puniu o Gandula com 3 mil reais de multa. Quem paga é o Inter, né? Imagina. Mas é curioso. Não, o Gandula vai sentir mais os 30 dias fora do que... Porque a multa quem paga é o clube, né? A multa é o Ele clube, vai ficar um mês verdade. sem faturar. Já voltamos. Oito horas, 8 minutos, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, falando de muita coisa da história de Grêmio e de Internacional, projetando a rodada do final de semana, o Internacional poupando muitos jogadores, o Grêmio anunciando a contratação desse zagueiro que jogou bem, né? Desde que entrou no time, o Rodrigues jogou bem. Ele não comprometeu nunca. Não comprometeu. E perdeu meio no carteiraço a vaga, mas o David Braz se justificou, né? Fez gol até decisivo, né? Um dia encruado, que o Jeromel tinha sido expulso, ele entra e vai lá, mete gol de cabeça. É um jogador de muita personalidade, né? Ele sempre foi líder, tanto no Flamengo em 2009, quanto no Santos depois. Sempre era um dos líderes do grupo. Então, e ele foi trazido pelo Léo Moura, né? Que é o gerente de futebol, né? Quase um gerente de futebol do Grêmio, né? Não, ele participa, Ele já trouxe vários. O Cortez foi ele, o Rômulo, o Tardelli, o David Braz. Ele participa ativamente do processo. Galhardo. O Galhardo, exatamente. Mas nós está treinando. Nós estávamos conversando sobre o Everton. Eu acho que tanto o Everton quer se mostrar, quer se voltar à vitrine e está exposto para ser vendido, porque é interesse dele, quanto o Grêmio quer que ele seja. Porque é o que tudo indica, porque vai desfrutar do esporte dele, do futebol, que é muito bom. E o Everton é completamente diferente hoje em dia. Pois é, mas surgiram já histórias muito desencontradas. Eu ontem já falei sobre isso. Que o Grêmio não aceitaria menos que os 80 milhões, que o Grêmio é o Ajax da América e tal. Mas tem uma contradição já imediata, que já desmonta isso aí. O Grêmio teria recebido uma proposta de 45 milhões da China e no último dia ainda teria feito uma contraproposta de 60, mas daí não dava mais tempo em função da janela. Então como é que não aceita menos de 80 se contrapropôs 60? Alguma coisa tem de mentira aí, né, nesse troço. E outra, se chegar com 50 milhões, os sócios, é uma ligação para cada um e, tem tanto para ti, senão só em janeiro e é o risco solidário, né? Porque ali é a chance... O mercado agora está diferente, né? O mercado quer os atletas brasileiros novos. De 17, 18. E aí vem a contradição com essa lapidação, que os atletas sobem para o profissional com 20, 21 anos. E aí não tem tempo para mostrar futebol nem para dar o retorno esportivo. Agora, engraçado, nós nunca ganhamos tão pouco nas divisões de base em nível mundial. Ganhamos agora o torneio de Toulon, né? E nunca se exportou tanto jogadores tão jovens. O que só comprova a falta de necessidade das competições de base, seja pela má administração da CBF. Não modifica nada, não influencia em nada para a categoria de base. Porque eles já olham as partidas. Tem esse aplicativo de televisão que transmite os jogos da categoria de base, todo mundo já vê.
Eles já sabem. Os torneios do exterior são... Mas será que o problema não é também um pouco do psicológico do brasileiro? Porque assim, nós temos muitos exemplos sempre de jogadores que até o sub-20, sub-23 arrebentam e quando vão pro profissional somem. Mas isso acontece muito mais com o brasileiro do que com o europeu. Mas isso é de todo jovem, né? Tu muda a categoria, tu tá jogando só com guri. Aí tu vai e pega uns nego velho, aí o jogo é outro, né? Aí não é bem assim. Não, mas é que assim, é que o jovem brasileiro, eu acho que é por isso que o europeu cada vez mais compra cedo o jogador brasileiro. Porque eles veem que o jovem brasileiro, se o jovem alemão é suscetível a isso, o brasileiro é 10 vezes mais. Porque a nossa formação educacional é muito pior do que a deles. Então, o pouco de dinheiro, o pouco de sucesso vislumbra muito mais o nosso jovem do que os outros. Vamos pegar um exemplo, Natan, que era do Atlético Paranaense, que era um dos melhores da categoria de base, era destaque, foi para o Chelsea, forçou uma saída do Atlético, foi para o Chelsea, só foi emprestado, nunca foi aproveitado, está no Atlético Mineiro e não está fazendo nada, né? Não. Mal se lembra que ele existe. Nem se lembra que ele existe. Mas vez em quando entra, né? Marcou um gol agora contra o Cruzeiro, né? Esse jogador, o Natan é um exemplo que eu cito, porque assim, o Natan é um jogador que com 17 anos, então ele não tinha idade para dirigir, ele chegava todo dia no treinamento com uma BMW. Tinha um motorista que levava ele com uma BMW. Cara, um jogador de 17 anos. E aquele lateral que veio emprestado do Chelsea pro Grêmio? Sim, o Wallace Oliveira. Wallace Oliveira. Aquilo ali, nada justifica ele ter ido pro Chelsea. Ele era um bom jogador no Fluminense. Mas bonzinho, né? Auto Longarina, alinhamento técnico, seu carro novo outra vez. Promoção, geometria 3D, 4 balanceamentos e rodízio de pneus com 70% de desconto. Todo mundo ganha. Basta enviar uma mensagem agora via WhatsApp para ganhar. 98315-2227. Seu carro fica maravilhoso outra vez. 98315-2227. Auto Longarina. Atende também oficinas e seguradoras na Avenida Madrid 361. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 20 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeto ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. Facebook, Galeteria Piatto Bello, e no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. sosempregadordoméstico.com.br. A Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis do amigo Domênico Vaca fica na José do Patrocínio 381-385. Papai é o maior, loja Intershop da rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Presente para o papai está lá, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, você pode receber em casa para dar o presente do papai. 3225-2378. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Hoje ainda estava falando com o seu Wilson, que manda prender, manda soltar aqui em Canoas. 34666133, fache.com.br. E agora o recado das melhores panelas do mundo. Frigigold, diz aí, Luiz. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus,
este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento que você imaginar sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto. R$400 de desconto para você que ligar 4003 4220. Você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003 4220. 4003 4220. Você vai dar só um toquezinho e a Friggold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003 4220. É isso aí, 4003 4220, não precisa nunca mais usar óleo, vai ter panela para a vida inteira, né? Paga em suaves prestações, além do glamour que dá na sua cozinha. Já voltamos. Muito bem, sabe que chega uma certa época que o cara quer mais viver bem, descansar, curtir a vida doidadamente, e o melhor lugar você vai ver agora. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Liga lá pro Laíre e vai sair negócio, né? Tá aí o telefone na tela. Laíre é bom de negócio. Você que é ex-colega do Laíre aí do Sul brasileiro, né? Do Meridional, do Santander, sabe da figura extraordinária que é a retidão para fazer negócio. Então liga pro Laíre lá que vai sair negócio. Mandar um abraço para dona Suzete lá em Vacaria, pro Jorge Picoloto lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e pro Luiz Antônio, que tá mandando um abraço pro professor Kiko lá em Lajeado. Só recuperando, então, o livro... 993-277-829. Está aí o telefone na tela, para que o pessoal já compre o livro, reserve o livro, recebe como? Pelo correio? Pelo correio. Pelo correio. Pelo correio ou retira pessoalmente lá. Livro bom destacar sobre a primeira conquista do sobre Grêmio. A primeira invicta. Primeira invicta. Porque foram 3 invictas. 97 e 94. 94, porque em 2001 o Grêmio perdeu um jogo, né? Perdeu pro Santa Cruz. Exatamente. Né? Em 2016 o Grêmio... O Grêmio perdeu o América Mineiro e o Tite quase foi pra rua. Depois foi segurado, perdeu de 4-3 lá em Minas Gerais, voltou, o Zé Otávio resolveu segurar e ele acabou ganhando. Eu encontrei, né, em 2000, eu estava na esquina da Ipiranga com a Silva Só e estava o Guerreiro com o carro dele do outro lado. Aí eu pedi para ele baixar o vidro, né? Aí ele, vou baixar... Uma gurizada dentro do carro, ele baixou o vidro e disse, presidente, agora o time vai, hein? E aí foi campeão depois. A grande virada foi em Curitiba. E aí conseguiu ser campeão. Porque deu para notar que o time, quando dá o estalo, ele vai.
quando dá uma liga, né, fecha tudo direitinho. Que é o caso do Inter hoje, né? Tá crescendo muito. Uma coincidência infeliz, né, entre o Internacional de hoje e o Grêmio de 89 é que o Grêmio era considerado o derrubador de campeões. O Grêmio ganhou do Bahia, atual campeão brasileiro, ganhou do Sport, que era o campeão amarela, né? Módulo amarelo. Módulo amarelo, ganhou do 87. Flamengo, que era o módulo verde, né? Verde. 87 E o Flamengo foi ser campeão em 90 da Copa do Brasil, 1-0, gol do Fernando, que era o zagueiro do Flamengo. Então o Inter também ganhou do Palmeiras, atual campeão brasileiro, e ganhou do Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil. Então tá com pinta de campeão. O Paysandu campeão da Copa Verde. Apesar que o Grêmio tem as mesmas condições do Inter, né? O Grêmio a tendência é que passe pelo Atlético Paranaense, teremos Grenal. Tá bem pertinho. Vai ser bom. Tá bem pertinho. Diga. O Robson Cipolato no Facebook está dizendo que o Inter atual lembra ele o Grêmio de 2016, que é um time robusto, compactado e cirúrgico. Está com pinta de campeão, segundo ele. Internacional até acho que mais robusto do que o Grêmio. O Grêmio tinha um estilo bonito de jogar, solto, né? E jogava bem dentro e fora de casa. O Internacional joga mais na segurança, né? Parecia um formigueiro contra o Cruzeiro. O Inter fez um jogo muito seguro. O preparo físico do Internacional é surpreendente. Para essa época do ano, com a velocidade, a recomposição da equipe, é surpreendente o que o Inter está correndo. O Guerreiro correndo bastante. O D'Alessandro contra o Palmeiras, antes de até ser expulso, ele estava dando pique, marcando o lateral esquerdo do Palmeiras, dando carrinho na linha de fundo. É impressionante o que corre o Internacional. O que me impressiona no Internacional, a defesa, né? O Bruno, que ninguém apostava, né? Se afirmou, ninguém lembra do Zeca. Rodrigo Moledo, sem comentários, um dos melhores zagueiros do país, na minha opinião. Cuesta também sempre seguro. E aí o Wendel, que testou um pouco, mas como os outros estão bem, né? Carrega. Carrega. O Marcelo Lomba no gol, o Danilo Fernandes nem Até porque figura. não tem nenhum time só com craques, né? O Grêmio, Não, exato. O Grêmio de 89 tinha os seus pontos fracos também, né? Mas que era compensado por jogadores de qualidade. Edinho, o Cuca, o Paulo Egídio, o Assis, Mazzaropi, o Alfinete. E também tinha outros ali que... E o Grêmio se atentou para essa competição e ganhou e foi para a Libertadores. Foi muito interessante esse... O Grêmio ganhou em 89, o Grêmio foi vice em 91, né? O Grêmio foi vice em 93, ganhou em 94, foi vice em 95, né? Ganhou em 97, ganhou em 2001, né? Tudo muito perto, né? E o Inter ganhou em 92, quer dizer... E nós foi vice em 2009. Ainda ganhamos com o Juventude em 99 ainda. Talvez seja porque pela escola gaúcha de futebol, né? De jogar fechado, compactado e ser reativo, né? A grande característica dos títulos do Grêmio é esse. A exceção é o 97 com o Evaristo. O Evaristo chegou em Porto Alegre e disse assim, meu time não dá balão, não tem brucutu. E o time do Grêmio de 97, que após o bicampeonato brasileiro de 96 com o Filipão, modificou completamente o modo de jogar e ainda entraram o Rodrigo Grau e o não tinha centroavante, né? Foi o Paulo Nunes que foi o goleador. Jogava também como camisa 9. Bom, agradecer a presença aí, Rafael Violes. O que você negocia contra o Corinthians? Vitória para... Passa do Corinthians pelo número de vitórias aí, fica 7-6. 23-23. Eu acho que o Internacional tem todas as condições de ganhar do Corinthians. Tem que ganhar jogando em casa, o Internacional é forte jogando em casa, né? Mas vai bem desfalcado o Internacional, mas tem ainda assim Nico Lopes, D'Alessandro, pode ter o Guerreiro, Sobis. Mas só que o Internacional tem um calendário pesado pela frente, né? Nós vamos ter só na sequência rapidamente Fortaleza fora, o Flamengo e o Goiás. Depois que joga em casa, né? Com a volta com o Flamengo, o Botafogo e o São Paulo, se não me falha a memória. Então o Internacional vai ter um calendário pesado. Doutor Alberto Franco, muito obrigado pela presença. O que negocia contra o Flamengo amanhã? Tem que jogar para ganhar. Se não der para ganhar, no final a gente resolve. Mas tem que jogar o jogo, não pode ficar muito fechado. Senão com a pressão que vai ter amanhã no Maracanã. O Grêmio gosta de ganhar do Flamengo lá, né? É verdade. Já tem mais de 43 mil ingressos vendidos. Exatamente, não pode ficar paradinho na praça. O Flamengo vale muito, né? Porque ficou fora da Copa do Brasil, e agora só tem a Libertadores e o Brasileirão. Até segunda-feira.